Elias, como eu sei se estou usando uma máscara ou não? Essa pergunta chegou para mim outro dia. Elias, como que eu sei se estou vivendo atrás de uma máscara? E a minha resposta foi simples para a pessoa, assim. Quando você precisa pensar demais sobre como vai parecer, é porque a máscara já entrou na conversa, meu amigo. Pensa nisso. Você entra numa reunião e antes de abrir a boca, já está preocupado com a imagem que você vai passar. Você entra em casa e continua interpretando o homem que resolve tudo no trabalho, no trânsito, nas amizades. Você chega na igreja e coloca a roupa do homem espiritual, né? Você encontra os amigos e veste a roupa do homem engraçado, que é contar piada, que é rir de todas as piadas, até as piadas sem graças, você ri. Você encontra os seus filhos e veste a roupa do homem que nunca pode errar, como se você fosse perfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento do dia você consegue ser apenas você? Porque existe um perigo enorme aí, tá? Passar tanto tempo representando papéis que você esquece quem entrou no palco. Talvez você até diga, esse é o meu jeito. Será mesmo? Ou esse foi o jeito que você encontrou para sobreviver? Existe uma diferença enorme nisso aí, meu amigo. O menino que ele era humilhado lá atrás aprendeu a ser perfeito. O menino que era ignorado aprendeu a produzir. O menino que era rejeitado aprendeu a agradar todos. E o menino que nunca foi ouvido aprendeu a ficar calado. Por que tantos homens calados hoje? Por que tantos homens não partilham das suas dificuldades? Por que tantos homens não dividem os seus problemas? Nenhum deles fez porque queria. Fizeram porque precisavam. E sabe qual que é o problema nisso? Aquilo que começou como proteção lá atrás virou identidade. E hoje você, com 40 anos, vive assim. Você já percebeu que algumas pessoas dizem, eu sempre fui assim. Talvez não, tá? Talvez você apenas tenha sido obrigado a ser assim por circunstâncias. E existe uma diferença enorme nisso aí, tá? Uma coisa é personalidade, outra coisa é sobrevivência. E muitos homens, meu amigo, confundem as duas. Eu vou te fazer outra pergunta agora. Se amanhã ninguém esperasse nada de você, você continuaria sendo exatamente esse homem aí? Ou finalmente respiraria aliviado? Porque talvez você esteja vivendo uma vida que não deveria estar vivendo. Talvez esteja sustentando uma imagem que não é sua. E o personagem que salvou a sua infância pode estar destruindo a sua vida adulta. A máscara deixa de proteger quando você esquece que pode tirá-la a qualquer momento. E me perguntaram assim, Elias, onde um homem aprende a se esconder? Essa talvez seja a pergunta mais importante desse episódio. Porque ninguém acorda aos 40 anos e decide fingir. Isso começou muito tempo atrás. Muito. Talvez tenha começado quando você tinha apenas 7, 8 ou 10 anos de idade. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual foi a primeira vez que você, meu amigo, sentiu que precisava esconder quem era? Foi na escola? Foi quando riram de você na escola? Foi na sua casa? Quando alguém disseram, homem não chora, engole esse choro. Pare de frescura. Foi quando você mostrou que tinha medo e alguém chamou isso de fraqueza? Porque é exatamente aí que nasce a máscara. Não nasce por vaidade, tá? Nasce por dor.
E vamos olhar exemplos da Bíblia também aqui, tá? Vamos falar sobre Adão. Adão peca, né? Lá no princípio. E a primeira reação dele não foi correr para Deus, foi correr para um esconderijo. Agora pensa nisso. A primeira reação do homem diante da vergonha foi desaparecer. E talvez isso nunca tenha mudado. Hoje nós estamos no ano de 2026, nós estamos falando de pelo menos de 5.000 anos atrás. Hoje, não nos escondemos atrás de árvores, nos escondemos atrás de cargos, nos escondemos atrás de dinheiro, nos escondemos atrás de títulos, atrás de humor, atrás de trabalho, atrás de religião. Tudo para evitar uma única coisa: que alguém veja quem realmente somos. Lembra de Saul? Saul foi o primeiro rei. Samuel chega para ungir o novo rei, verdade? Onde Saul está? Escondido entre as bagagens. E ele foi escolhido, meu amigo, mas continuava escondido. Quantos homens fazem exatamente isso hoje? Recebem oportunidades, mas se escondem. Recebem amor, mas desconfiam. Recebem reconhecimento, mas rejeitam. Porque, no fundo, continuam acreditando que, se forem vistos de verdade, serão rejeitados. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem medo de ser visto ou tem medo de que, quando finalmente olhem para você, descubram que você não é tão forte quanto parece? Essa é dura, eu sei que é dura. E essa doeu em mim quando eu escutei pela primeira vez. E aqui eu estou partilhando com vocês agora. Talvez essa seja a pergunta que você precisa ouvir hoje, assim como eu precisei ouvir há 3 anos atrás. Quem vive escondido por tempo demais, um dia começa a acreditar que o esconderijo é a sua própria casa. O problema nunca foi a máscara, tá? O problema foi você esquecer o rosto que existe por trás dela. E me perguntaram assim, e essa foi ontem: Elias, por que eu preciso tanto da aprovação dos outros? Essa pergunta dói, viu? Porque quase ninguém admite, mas quase todo homem já viveu isso ou vive até hoje. Elias, por que eu preciso tanto da aprovação das pessoas? Porque durante muito tempo você confundiu aprovação com amor. Pensa numa criança. Quando ela tira uma nota boa na escola, recebe elogios, verdade? Quando ela obedece, ela recebe carinho, verdade? Quando ela se comporta, ela é aceita. Sem perceber, ela aprende uma equação. Se eu corresponder às expectativas, eu serei amado. O problema é que essa criança cresce, mas continua vivendo pela mesma equação. Agora ela quer agradar o chefe, depois os clientes, depois a esposa, depois os filhos, depois os amigos, depois a igreja, as pessoas da comunidade, depois, hoje, as redes sociais. E chega um momento em que ela já não sabe mais uma coisa, não sabe mais uma coisa, o que ela realmente quer, porque passou a vida inteira tentando descobrir o que os outros esperavam dela. Carl Jung chama isso de persona, a máscara social. O personagem que criamos para sermos aceitos nos ambientes em que frequentamos. E não existe nada errado em desempenhar papéis, tá? Porque você é pai, você é marido, você é empresário, ou você é empregado, ou você é amigo, ou você é filho.
O problema começa quando você acredita que esses papéis são a sua identidade. Olha o mundo em que vivemos hoje, em 2026. Você posta uma foto nas redes sociais e já fica esperando as curtidas dela. Posta um vídeo e fica esperando os comentários. Você conquista alguma coisa que você sempre sonhou e aí fica esperando reconhecimento das pessoas. Você recebe elogio e se sente vivo. Agora, se você recebe críticas, começa a duvidar de si mesmo. Percebe o perigo nisso? Se sua paz ficou dependendo da opinião de pessoas que mudam de ideias todos os dias, meu amigo, e sabe o mais triste? É que as pessoas começam a admirar um personagem, aquele que você incorpora todo dia, em todo ambiente diferente que você entrar. Enquanto o homem verdadeiro continua morrendo de fome aí dentro de você. Você mostra o carro, mas esconde a ansiedade. Você mostra o shape, mas esconde a compulsão. Você mostra o seu casamento, mas esconde o silêncio dentro de casa. Você mostra o sucesso, mas esconde o medo de perder tudo. E aos poucos, acontece uma tragédia sem você perceber. As pessoas conhecem sua imagem, mas ninguém conhece você a fundo. O homem que vive, meu amigo, para ser aprovado, deixa de viver para ser verdadeiro. E se amanhã ninguém pudesse elogiar você mais, você continuaria fazendo o mesmo que você faz hoje? Quantas das suas decisões são suas? E quantos são uma tentativa desesperada de ser aceito? Você está construindo uma vida ou administrando somente uma reputação? Porque quem depende da aprovação dos outros entrega a própria paz nas mãos da multidão. Essa semana também me perguntaram por que eu me sinto tão sozinho, mesmo cercado de pessoas, Elias. Essa pergunta me chamou a atenção, sabe por quê? Porque ela é mais comum do que parece. Elias, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho amigos, eu tenho funcionários, tenho clientes, mas eu continuo me sentindo sozinho. Por quê? Porque presença, meu amigo, não é conexão. Você pode dormir do lado de alguém e continuar invisível. Você pode conversar com pessoas todos os dias e nunca ser conhecido. Você pode trabalhar cercado de pessoas também e mesmo assim continuar isolado. Sabe por quê? Existe uma solidão que não nasce da falta de companhia. Ela nasce da falta de verdade, que onde você deixa de ser quem você é e passa a interpretar um personagem. Porque ninguém consegue amar aquilo que nunca conheceu. Talvez seja o seu caso, tá? Sua esposa conhece o provedor, mas conhece o homem. Os seus filhos conhecem o pai, mas conhecem os seus medos. Os seus amigos conhecem todas as suas piadas, mas será que eles conhecem também as suas lágrimas? Ou todo mundo conhece apenas o personagem que você tem vivido? Pedro, ele viveu algo parecido, tá? Na noite em que Jesus foi preso lá, ele negou 3 vezes que o conhecia. Por quê? Porque ele teve medo. Ele teve medo de ser identificado, medo de ser associado com ele, e teve principalmente medo das consequências que poderia acontecer com ele, o mesmo que ia acontecer com Jesus. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Talvez não negando Jesus, tá? Mas negando quem realmente somos, negando sua tristeza, nosso cansaço, a nossa ansiedade,
a nossa necessidade de ajuda, as nossas dores, até que um dia, meu amigo, essa conta chega. Ninguém mais consegue chegar perto de nós. Não porque ninguém tentou, tá? Mas porque construímos muros altos demais para que as pessoas pudessem ter contato conosco. Não estou falando contato físico, mas contato com a verdade que somos, na essência. Existe uma frase que eu gosto muito, tá? A armadura que protege o coração também impede o abraço. Pense nisso. Porque tudo aquilo que impede a dor também impede o amor. Tudo aquilo que impede a rejeição também impede a intimidade. E tudo aquilo que impede a vulnerabilidade também impede a conexão. Porque nós pensamos que ser vulnerável é fraqueza. Talvez você não esteja sozinho porque ninguém te ama. Talvez você esteja sozinho porque ninguém consegue alcançar você. Ninguém tem acesso a você. Parece um porco-espinho. E eu te pergunto, quem conhece as suas batalhas? Quem conhece os seus pensamentos? Quando você deita para dormir, meu amigo, existe alguém que conhece você sem a armadura? Ou nem você mesmo consegue mais lembrar que existe uma pessoa por trás dela? Porque a solidão mais profunda não acontece quando ninguém está ao seu lado. Acontece quando ninguém consegue chegar até você, meu amigo. Elias, como que eu paro então de viver para impressionar as pessoas? Essa é uma pergunta difícil, viu? Porque ela exige coragem. Elias, como que eu paro de viver tentando impressionar todo mundo? Primeira coisa, você precisa entender uma verdade. Você nunca vai conseguir impressionar todas as pessoas. Jesus não agradou todo mundo, tanto que eles pregaram ele numa cruz. Você não vai impressionar as pessoas nunca. Enquanto uma pessoa elogia você, a outra critica. Enquanto uma admira, a outra inveja. Enquanto uma te apoia, a outra torce contra. Então, por que gastar a sua vida inteira tentando controlar algo que nunca esteve nas suas mãos, meu amigo? Não gaste a sua energia, não gaste a sua vida com isso. Marco Aurélio ele escreveu assim, ó: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E eu até acrescentaria mais uma coisa a mais aí, tá? Você também não tem poder sobre a opinião das pessoas. Mas quantos homens hoje, em 2026, acordam todos os dias tentando controlar exatamente isso? Controlar como serão vistos, como serão lembrados, como que eles serão avaliados. E isso cansa, meu amigo, vai consumindo a sua energia, as suas energias muito, muito. Porque viver para impressionar um trabalho de tempo integral, e sabe qual é a pior parte nisso? Você nunca chega. Você sempre falta uma coisa. Você, mais dinheiro, mais músculos, mais reconhecimento, mais seguidores, mais comentários, mais likes, mais resultados, mais sucesso. É uma corrida sem linha de chegada. Porque o problema nunca esteve na falta de aprovação. O problema sempre foi a falta de identidade. E quem sabe quem é, não precisa convencer ninguém. Jesus nunca tentou provar que era o Filho de Deus. Ele simplesmente viveu como tal. Pense nisso. Ele nunca correu atrás de aprovação de ninguém. Ele nunca mudou a verdade para agradar multidões. Era só paulada que ele dava. Ninguém negociou sua identidade para ser aceito em lugar nenhum que ele foi. E justamente por isso foi amado por muitos, foi rejeitado por muitos. Porque quem vive a verdade sempre incomoda quem prefere a aparência. Quando você descobrir quem é, a necessidade de impressionar
começa a morrer aos poucos, porque a sua identidade vai fortalecendo cada dia que passa. O que você ainda está tentando provar? E para quem? Por quê? Se ninguém te aplaudisse na sua vida, meu amigo, você continuaria vivendo exatamente dessa mesma maneira? Por quê? Um homem livre não é aquele que recebe aplausos, cabeção. É aquele que já não precisa deles. Tá? Elias, como que eu começo a tirar essa máscara? E é possível tirar essa máscara? Talvez essa seja a pergunta a que mais importa nesse momento. Porque reconhecer a máscara é apenas o começo. Elias, e como que eu tiro essa máscara? Devagar. A sua identidade vai fortalecendo, essa máscara vai desaparecendo, porque ela nunca foi construída em um dia. Ela levou anos, talvez décadas. E você não vai acordar amanhã completamente diferente. Mas pode dar o primeiro passo hoje. Você pode começar hoje. E o primeiro passo não é mudar de vida, é parar de fugir dela. É olhar para si mesmo com honestidade, sem desculpas, sem justificativas, sem personagens. A Bíblia, ela conta uma história que sempre me emociona. Eu falei dela no episódio passado e falo sempre dela. É a que mais me encanta. O filho pródigo, né? Eu sempre olhei essa passagem com os olhos diferentes. Durante todo o caminho de volta para casa, aquele jovem ele preparou um discurso. Ele dizia assim, ele foi várias vezes: Pai, eu pequei. Pai, eu não sou digno. Pai, me trate como um dos seus empregados. Ele ensaiou. Imagine quantos dias que ele demorou de viagem até chegar na casa dele, e ele foi repetindo isso pelo caminho. Ele pensou em cada palavra que ele estava dizendo, porque acreditava que precisava convencer o pai. Mas quando ele chegou, o pai nem deixou ele terminar o que ele queria falar. Somente abraçou e beijou. Mandou trazer roupa nova, mandou trazer um anel novo, mandou trazer sandálias novas e fez uma festa, meu amigo, para aquele filho que voltou. Você percebe o que aconteceu aqui nesse resumo dessa passagem? O filho voltou preparado para apresentar um personagem arrependido. E o pai só queria o filho de volta. O pai só queria que o filho voltasse. Talvez Deus esteja esperando exatamente isso de você. Não uma performance espiritual, não um discurso perfeito, não uma oração sem erro de português, não um homem impecável, apenas o filho que para de fugir. Existe uma frase de Viktor Frankl que diz assim: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Talvez você não consiga mudar seu passado, e ninguém consegue mudar, mas você pode decidir que ele não continuará escrevendo o seu futuro. Talvez você não consiga apagar as dores da sua infância, mas pode impedir que elas comandem o resto da sua vida. Porque cura não significa esquecer, significa deixar de obedecer àquela dor. A máscara cai quando a verdade deixa de ser vergonha, meu amigo. Ela deixa de te dar vergonha. Ela deixa de te passar vergonha. Eu te pergunto, qual conversa você continua adiando? Qual emoção você continua escondendo? Qual pedido de ajuda você continua engolindo seco? E o que aconteceria, meu amigo, pela primeira vez em muitos anos, se você simplesmente fosse verdadeiro, honesto consigo mesmo? Porque o homem começa a mudar no dia em que troca a necessidade de parecer forte pela coragem de ser verdadeiro. Elias, e se eu já não souber mais quem eu sou? Essa é a mais dolorosa de todos, porque a pessoa já está desesperada.
E se eu já não souber mais quem eu realmente sou, Elias? Porque isso acontece, tá? Com mais frequência do que você imagina. Acontece quando você passa anos o que precisava ser e deixa de ser quem nasceu para ser. Você foi filho responsável, depois o marido forte, depois o pai que resolve, depois o empresário, depois o provedor, depois o homem que aguenta calado. E um dia, quando tudo silencia, meu amigo, você percebe que não faz ideia de quem existe mais por trás desses papéis. Já nem sabe mais. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente entra em crise depois dos 40. Não é porque perdeu a juventude, meu amigo. Não é porque os hormônios estão baixos. É porque percebeu que ganhou uma vida, mas perdeu a si mesmo. Jesus ele fez uma pergunta que atravessa séculos. Pois, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso. Nós nem sempre interpretamos esse texto falando sobre dinheiro, mas talvez ele fale também sobre identidade. Você pode ganhar dinheiro e perder a alma. Você pode ganhar reconhecimento e perder a alma. Você pode ganhar respeito e perder a alma. Você pode construir empresa multimilionária e pode perder a alma. Você pode construir uma imagem perfeita, intacta, impecável, mesmo assim perder a alma. Porque perder a alma é deixar de viver quem Deus criou para você para ser, meu irmão. É trocar essa essência por performance. É trocar verdade por aprovação. É trocar paz por aplausos. E existe uma pergunta que eu quero que você carregue hoje, tá? Se hoje tirassem de você o cargo que você diz que é, o dinheiro que você diz que tem, a empresa que você diz que tem, o título que você acha que é, o seu status, o seu sobrenome, quem ou o que sobraria daí? Porque talvez você tenha construído uma identidade baseada no que faz. Você não é sua profissão, você não é o que você tem, e não em quem é. E quando aquilo que você faz balança, você acredita que sua identidade também acabou. Mas não acabou, porque a sua identidade não é isso. Ela apenas ficou escondida por tempo demais. Você não nasceu para interpretar um personagem. Você nasceu para viver uma identidade. Quem que é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém precisa de você? Quem é você quando não existe um palco para você estar no momento? Quem conhece esse homem aí? Ou ele ficou perdido em algum momento da caminhada? A maior descoberta da vida não é encontrar sucesso, é encontrar si mesmo. E quando você se encontra, meu amigo, ninguém te segura. Elisa, e por onde que eu começo? Se você chegou até aqui, meu amigo, já é o primeiro passo seu. Talvez esteja esperando uma lista, Elias, o que eu preciso fazer, Elias, para sair desse papel que eu vivo? Espera 5 passos, 7 hábitos, 10 estratégias. Mas eu não vou fazer isso, meu amigo, porque eu não fiz nada disso. O problema nunca foi falta de informação. Você já leu livros, você já ouviu podcast várias vezes, como tem ouvido o nosso. Você já ouviu palestras, participou de cursos, de mentoria. Você sabe muita coisa. O problema nunca foi conhecimento. Foi coragem de fazer o que tem que ser feito. E não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Coragem para você olhar no espelho e se ver.
coragem para parar de culpar o passado, coragem para parar de viver escondido, coragem para dizer chega. Hoje foi a última vez. Chega de tentar provar seu valor. Chega de viver para impressionar pessoas. Chega de carregar uma armadura que nunca fez sentido. Chega de fingir que está tudo bem, meu irmão. Chega de sobreviver. Diz assim, eu quero viver. Talvez hoje você não consiga tirar todas as máscaras, tá? E não precisa, tudo bem. Mas talvez hoje você consiga fazer uma coisa, ser verdadeiro com uma pessoa somente. Talvez com a sua esposa, talvez com um amigo, talvez com um terapeuta, ou com seu pai, ou com Deus. Imagine você ser verdadeiro com Deus pela primeira vez na sua vida. Mas seja principalmente verdadeiro consigo mesmo. Porque toda transformação começa quando a mentira termina. E agora eu quero fazer um desafio para você aqui, tá? Eu te lanço o desafio agora. E não é um desafio para postar foto, tá? Nada disso. Não é um desafio para marcar amigo. É um desafio de homem para homem. Homem para homem. Hoje, antes de você dormir, sente na sua cama em silêncio por 5 minutos, sem essa bênção desse celular, sem televisão, sem música, sem distração nenhuma. E faça apenas uma pergunta. Quem eu estou tentando enganar? Você só pergunta, não responda, tá? Vai deitar com essa pergunta sem resposta. E deixa somente o silêncio responder. Que talvez essa resposta mude mais a sua vida do que qualquer livro que você já leu. E se esse episódio, meu amigo, falou com você, não guarde isso para você. Existe um homem na sua lista de contatos. Talvez um irmão, talvez um amigo, talvez um filho, talvez o seu pai, quem sabe, né? Um colega de trabalho, que talvez esteja vivendo exatamente atrás dessa mesma máscara. Envie esse episódio para ele. Talvez você nunca saiba, mas esse pode ser o primeiro passo da reconstrução da sua vida. E se você acredita que o mundo precisa de homens mais inteiros, meu amigo, mais presentes, mais verdadeiros, então se inscreva no nosso canal. Corpo, alma e espírito. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece, porque o Método CAI não nasceu para criar seguidores, nasceu para reconstruir homens. Homens no corpo, homens na alma e homens no espírito. Aqui a gente não fala só de corpo, meu amigo, nem só de alma, nem só de espírito. Nós trabalhamos a tríade, né? Meu nome é Elias Ramos, para quem não me conhece, lembre-se de uma última coisa, tá? Só mais uma. O homem mais forte da sala não é aquele que consegue esconder todas as feridas. É aquele que finalmente teve coragem de parar de escondê-las. Esse é o podcast Método CAI, Corpo, Alma e Espírito. Esse foi o nosso episódio número 27. Eu agradeço pela tua presença e é uma graça estar sempre com vocês aqui toda semana. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração.